Comunicação e corpos remotos. Antes de entrar na comunicação remota, vamos revisitar alguns princípios da comunicação presencial. Quando duas pessoas se encontram, são duas histórias que se encontram. E antes mesmo que abrimos a boca, muitas informações transitam. As palavras trocadas entre as pessoas são apenas a parte imergida do iceberg. A maior parte da história, a parte submergida do iceberg, não é contada através de palavras, o que faz com que, entre aquilo que eu penso, aquilo que eu quero dizer, aquilo que efetivamente eu digo e aquilo que você ouve, você quer ouvir e aquilo que você entendeu, existe um abismo. O linguista Jacobson se refere à mesma situação usando a expressão ruído na comunicação entre o emissor e o receptor. É curioso reparar que, diante de um mal-entendido, a nossa tendência natural é colocar a culpa no emissor e não assumir a responsabilidade de que talvez nós não tenhamos escutado corretamente. Então, estes ruídos geram uma angústia recorrente no emissor, fazendo com que ele busque feedbacks como provas de que foi escutado e compreendido. Isso acontece porque costumamos deixar o nosso corpo falar por nós, seja pela própria voz, entonação, ritmo, volume, silêncios. Por exemplo, você já deve ter percebido o sorriso passar pelo telefone. Mesmo quando você não vê o seu interlocutor, as emoções passam pela voz e você sente se ele se interessa ou não. Seja pelas microexpressões faciais, o jeito de olhar, de sorrir, de mexer os micromúsculos da nossa face são um livro aberto sobre nós. Seja pelas macroexpressões, as mãos, os braços, as pernas, a maneira de se vestir, de se movimentar, de se comportar. Vários estudos apontam que no final de uma pequena conversa, ao fazer o balanço do que ficou da conversa, sobram apenas 7% das palavras que foram ditas. 7%. O saldo de 93% é uma impressão geral construída em 38% pelo tom de voz e suas sutilezas e em 55% pelo próprio corpo. Os ruídos e os abismos na comunicação são quereres e sentires não ditos. Opa! Eu preciso interromper esta animação para apresentar melhor estes dois camaradas aqui. Eles são fundamentais na nossa história. De forma caricatural, os comportamentos do ser humano podem ser comparados com um computador emocional, que sente coisas e que quer coisas. Então, eu apresento aqui esta primeira personagem, aqui que é o querer. Você pode ver que ele tem uma expressão mais decidida, mais determinada. E aqui temos o sentir, que já tem um aspecto mais sensível da intuição. O que acontece é que, na maioria das vezes, os conflitos são internos, quando os dois brigam, se ignoram ou vão em direções opostas. O desafio está no alinhamento dos nossos quereres e sentires. Vejamos por quê. Vejamos por quê. Diante da predominância do não-verbal, é natural que procuremos policiar o nosso corpo para evitar que ele possa trair as nossas palavras, através de cursos de oratória ou de teatro, por exemplo. A meu ver, controlar o corpo não é o único caminho. Se eu falar que a partir do momento que você está alinhado entre aquilo que você quer e aquilo que você diz, então o risco do teu corpo te trair despenca. O que você acha? Dica: escute a si mesmo. Abra uma escuta interna sobre o que você realmente quer e espera do outro, a todo momento da conversa e, sobretudo, na fase de preparação. E verbalize. Muitas vezes, não o fazemos porque achamos que é óbvio, que o outro deve ou deveria saber, ou ainda receamos de parecermos arrogantes ou prepotentes. Só que deixar de fazer é pior,
pois provocam desconforto e imprecisão nas conversas através de micromanipulações. Micromanipulações acontecem cada vez que quero levar alguém a fazer algo, sem dizer precisamente o que. Fale o óbvio. Verbalize o que você quer de forma clara e neutra. As pessoas gostam das pessoas que dizem o que querem e não deixam subentendidos. Vale abrir aqui um parênteses. O fato é que quanto mais convivemos com uma pessoa, menos a escutamos, pois achamos que já sabemos o que ela vai dizer e como ela vê o mundo. O óbvio para mim não é óbvio para o outro. Diante da predominância do não verbal, é natural também procurar cursos sobre o corpo fala, também conhecidos como leitura emocional, para reconhecer no seu interlocutor alguma contradição ou incoerência. Pode ser muito útil se você for um agente secreto, um advogado envolvido em negociações internacionais ou ainda um jogador de pôquer. Agora, no dia a dia, não temos como pedir para o interlocutor pausar e assistir de novo em câmera lenta como fazemos com uma filmadora. A boa notícia é que, independentemente destes cursos, a ferramenta mais simples de reconhecimento reside no seu próprio corpo, sua própria sensibilidade. Dica: abra uma escuta interna sobre aquilo que você sente e verbalize na forma de uma história pessoal, na primeira pessoa, de forma não violenta. Abrir seus sentimentos requer coragem, ainda mais com pessoas que não são familiares. Por outro lado, é uma formidável ferramenta de conexão que cria estima e respeito por parte de quem escuta. Vulnerabilidade e coragem são as duas faces da mesma moeda. Certa vez, estava em uma reunião comercial apresentando os meus serviços para um potencial comprador. Só que ele não deixava de olhar o relógio, de olhar para fora da sala através da porta de vidro. É claro que eu estava mal e a minha reação natural poderia ter sido acelerar a minha fala, o que teria prejudicado a minha apresentação e, sobretudo, a escuta da necessidade dele. Então, eu decidi fazer o que combinamos e verbalizar o que eu sentia. Só que cuidado, isso não é falar do tipo sinto que você está com pressa, sinto que você não se interessa pela minha apresentação. Isso seria julgamento. Veja a alternativa. Fiquei curioso e preciso que me responda com toda a transparência. Ao ver que você olha repetidamente para o seu relógio e pela porta, sinto que não estou conseguindo captar a sua atenção. O que você me diz? A solução não é escolher entre o verbal ou não verbal, e sim conjugá-los de maneira congruente. Está no alinhamento, na sintonia entre o que pensamos, queremos, sentimos e falamos. Quando acontece essa congruência, a comunicação torna-se muito potente, precisa, clara, eficaz e impactante. Ainda bem que nas nossas conversas presenciais, o nosso corpo é um formidável aliado que consegue corrigir uma palavra infeliz, transmitir emoções e tem sorriso e olhares para criar conexões. Estamos terminando agora esta primeira parte sobre os pontos em comuns. Seja a comunicação remota ou presencial, a qualidade dela não depende apenas de escutar o outro, e sim também de escutar a mim mesmo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero e da minha capacidade de expressá-lo. Aqui, por favor, lembram de uma definição que mudou a minha vida. Foi um presente para mim. Escutar o outro e dizer para ele o que as palavras dele fizeram em mim. Esta que é a dinâmica da comunicação. Escutar o outro e escutar a si mesmo o que as palavras dele provocaram em você. O que você sente, o que você quer e o que você expressa. Voltando para o iceberg da comunicação, na sua visão, quantos porcentos ficam quando falamos por e-mail e WhatsApp e o nosso corpo some da relação? Sobram apenas 7%.
Agora, provavelmente, você entende o porquê de tantos mal-entendidos e conflitos quando não falamos ao vivo. Quando nosso corpo desaparece, de alguma maneira perdemos o controle de como o outro interpreta as nossas palavras. É ele que dá o tom e a intenção à nossa fala de acordo com o momento e o estado de espírito onde ele se encontra, o que não tem nada a ver com a nossa intenção. A nossa ausência abre um campo fértil para a imaginação, para suposições e inferências que fogem do nosso domínio. O grande mal do século é que continuamos falando nas redes igual quando falamos olho no olho. Imaginamos que você acabou de sair do avião meio atrasado e recebe um WhatsApp do seu colaborador pedindo a sua permissão para alugar um carro de forma emergencial para visitar um cliente ainda hoje. Em princípio, ele visita os clientes com carro próprio. Agora, como você sabe que aquela reunião não pode esperar, na precipitação e para liberar a situação, você responde para ele uma mensagem de texto bem direta. Mas por quê? Claro, vai! Sua intenção é das melhores. Você quer responder o quanto antes para liberar a situação. O fato é que a pessoa do outro lado não sabe que você estava no avião, atrasado, correndo atrás de sua mala, de um táxi, e que você respondeu para ele antes de dar atenção às demais mensagens acumuladas no seu WhatsApp. Por pouco que naquele momento seu interlocutor estivesse meio inseguro, a interpretação da sua resposta pode ser dúbia. O porquê pode gerar desconfiança. As caixas altas que você deixou por engano e o ponto de exclamação podem ser percebidas como agressividade e impaciência. E o claro até pode ser entendido por como assim ainda não foi no cliente? E nessas situações não vale falar. Esquece, não foi isso que eu quis dizer. Palavra dita é que nem flecha disparada. Não dá para voltar atrás. Felizmente, sempre temos uma segunda chance. Uma alternativa possível poderia ser: Sinto muito. Realmente minha resposta pode parecer ríspida. Sinto que não me expressei bem. A minha intenção era te responder o quanto antes. E acabei não... No início, acreditei que a comunicação escrita na era digital jamais teria a mesma riqueza de emoções e sutilezas da comunicação presencial, que esse era um efeito colateral incontornável da modernidade. Felizmente estava errado. O problema não é das tecnologias, é nosso. Nós que precisamos reaprender a falar por escrito o que o corpo deixou de expressar. E não é nada de outro mundo. Dá para fazer com simples palavras, não precisa ser nenhum Victor Hugo ou Clarice Lispector. Quanto mais mediada pelas tecnologias é a nossa comunicação, mais precisamos ser cuidadosos para deixar explícito nossos quereres e sentires, nossas intenções, emoções e expectativas. E também, quanto mais precisamos ir buscar o feedback do outro através de perguntas abertas como: O que você acha? O que lhe parece? Como vê as coisas? Que tal? O que sugere? Qual a sua visão? Evite as perguntas fechadas que não colhem feedbacks verdadeiros como: Tá certo? Entendeu? Tá claro? Faz sentido? Ok? Beleza? A vantagem do telefone e das videochamadas é que ainda são comunicações ao vivo que permitem, através de feedbacks em tempo real, ter mais controle sobre como o outro interpreta a sua informação, além de ter a ajuda dos 38% do tom da voz e, no caso das videochamadas, de se beneficiar de um pedaço dos 55%. No e-mail e no WhatsApp, que também chamamos de comunicação assíncrona, não temos controle de como o outro irá reagir à nossa comunicação. Ao mesmo tempo, temos a imensa vantagem de ter tempo para preparar a nossa mensagem da melhor forma, de reler ela antes de enviar e de caprichar a formulação.
Dicas finais. Mensagens de texto via Messenger são ótimos para conversas transacionais e operacionais, que não requerem negociações complexas e onde não tem emoções envolvidas. Claro, usar emojis ajuda, agora não substitui o nosso corpo. Utilize para enviar arquivos apenas se tiver a certeza que o arquivo é para uso imediato e não precisa ser procurado no futuro. Mensagens de áudio podem ser úteis para passar mensagens mais complexas e têm a vantagem de contar com a ajuda dos 38% do tom da voz. Agora, cuidado, o risco é grande de irritar o interlocutor se a mensagem for longa, mais que 20 segundos, ou caso ele estiver em uma situação que não consegue ouvir, por exemplo, se estiver com outra pessoa ou em uma reunião. E-mails são ótimos na hora de deixar registrado informações, ata de reunião, passar arquivos e informações complexas que precisam ser reutilizadas no futuro. Não são muito eficientes na hora de fazer perguntas ou negociações. Para negociações, prefira conversas olho no olho ou chamadas, para se beneficiar do feedback em tempo real do seu interlocutor e ter o seu corpo como aliado. Prepare o foco da conversa. Faça listas ou checklists, para não esquecer nenhum ponto. Às vezes, existe um delay que atrapalha muito a dinâmica da conversa. Para não interromper o interlocutor, anote o que ele está dizendo e também aquilo que você vai querer responder depois, quando vir a sua hora, para não ficar aflito e tentar falar tudo ao mesmo tempo. Quando tiver opção, prefira usar comunicação pelas redes fixas e não móveis.